O título da mensagem hoje é Uma Mulher de Deus. Somos todas aqui chamadas para ser mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, prontas para representar o reino de Deus nessa terra. E aí nós vamos para o segundo livro de Samuel, o capítulo 21, e vamos ler de 1 a 14. Pode deixar sua Bíblia aberta, segundo livro de Samuel 21, de 1 a 14. Mas antes, vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui totalmente rendidas a Ti, Senhor. Meu Deus, como aquelas que o Senhor mesmo escolheu, como as meninas dos Seus olhos. Meu Deus, resgata em nós quem nós somos em Ti. Tira de nós, Senhor, todos os fragmentos das lutas, tudo aquilo que nos marcou negativamente. Nos faz, Senhor, exatamente conforme o Senhor fez na origem. Nos refaça, Papai, de acordo com o que somos em Ti. Tira de nós tudo aquilo que não Te honra e não Te glorifica. Nos ajude nesse caminho de autoconhecimento. Na verdade, o que nós desejamos é o conhecimento do alto, que à medida que Te conhecemos, então nos conheceremos também. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia! Hoje então nós vamos conhecer uma mulher da Bíblia, chamada Rispa. Quem já ouviu falar dessa mulher? Rispa. Esse nome tem um significado hebraico, né? Carvão, a matéria-prima do diamante. É uma pedra com brasa, alguma coisa nesse sentido. E a Rispa vai nos ensinar um pouco nessa noite, e a gente vai também trazer o nosso Mulher Única aqui dentro da história da Rispa. Diz assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi, a partir do 1, né? É 21, querido. 2 Samuel 21, de 1 a 14, por gentileza. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas eram remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que eu posso fazer por vocês? Como eu posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia nos destruir, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada.
Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem nem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. Fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. E depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Bom, esse texto aqui nos mostra um momento muito triste sobre Israel e nos ensina algo a respeito do mundo espiritual. Nós vamos ver que Rispa, essa mulher aqui, ela tem um significado, né? Porque os gibeonitas, eles tinham um acordo com Israel. Lá atrás, o próprio Davi havia feito um acordo com eles. Sem consultar o Senhor, Davi caiu no estratagema dos gibeonitas. Era como se fizessem um acordo de cavalheiros. Então, eles não podiam ter ataques entre eles. E uma vez selado um acordo, Deus estava nisso. Aqui nós já aprendemos desde o princípio que mesmo você não consultando a Deus para fazer os seus acordos, os seus contratos, até mesmo pessoas que se casam sem consultar a Deus. E depois elas dizem, mas eu casei sem o consentimento de Deus. Bom, Deus leva em consideração a nossa palavra. Ele leva em consideração os acordos que fazemos. Quando nós estamos entrando em acordo com alguém, Deus também está ali. E aqui havia um acordo de Davi com os gibeonitas, Israel. Só que Saul, o que havia acontecido? Saul havia matado todos. Todos aqueles, Saul entrou de maneira implacável para destruir aquele povo. E aí, o que aconteceu? Sobre Israel, houve um tempo que os céus estavam fechados. A chuva não descia, a terra estava seca, o que eles plantavam, eles não colhiam, havia fome. A Bíblia diz que já tinha 3 anos, havia fome na terra. Então, a gente vê Rispa aparecer aqui. Nós vemos essa mulher surgir. Por quê, né? Dessa mulher surgir aqui. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo ali, quando Davi ora ao Senhor, quando Davi pede direção a Deus. Porque, Deus, eu te sirvo, eu te amo, eu desejo mais do que tudo a tua presença. Aí Deus falou, Davi, tem que fazer conserto, meu filho. Tem coisa errada. Então aqui nós vemos uma história que é uma quebra de um ciclo vicioso, uma quebra de um ciclo de miséria, um ciclo de escassez, um ciclo de sofrimento. No mundo espiritual, queridos, não é nada automático. É como num passe de mágica, eu faço uma oração e tudo já se resolveu. Não, Davi orou e Deus deu para ele o caminho do conserto. O entre elas é esse caminho que o Senhor trouxe para nós acertarmos as arestas, para nós chegarmos num lugar que o Senhor diz, agora sim, você resolveu suas pendências, você agora está apta para aquilo que eu tenho para você.
Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita. É tão forte isso aqui, queridos, que a chuva não caía e o povo não prosperava há 3 anos. E depois do que essa mulher fez, a chuva caiu. Depois do que uma mulher fez, nós somos tão importantes nessa terra. O Senhor depositou em nós algo tão genuíno, tão precioso, que é o potencial de edificar, de gerar, de fazer acontecer a bênção de Deus em nós e ao nosso redor. O que nós temos aqui é a descrição de um processo de quebra de maldição. Alguns podem falar maldição hereditária, outros chamam de constelação familiar, mas o fato é que aqui teve que haver derramamento de sangue. A maldição, havia algo, a lei, ela tem validade. A lei, ela continua valendo. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então, quer dizer, a lei continua de pé. Para quem tem alguma intimidade com a lei, quando um juiz vai julgar, ele não julga com dó, piedade, misericórdia. Ele julga com base na lei. E ali um advogado de uma parte, o advogado da outra, se ele for um bom advogado e conseguir executar a lei, conseguir fazer valer a lei, o juiz vai decidir de acordo com isso. Então, Jesus, ele veio para pagar o preço da nossa dívida. Ele se fez sacrifício no nosso lugar, porque a lei vai valer até o fim. Até o dia do julgamento final, até o último dia na terra, em que Deus virá como juiz. Então, aqui é uma tipologia desse quadro, em que a lei estava ali, a lei havia sido ferida, e uma vez ferida, a maldição vem. Uma vez uma quebra de uma aliança, uma quebra de um pacto, automaticamente, sabe o que acontece? Escassez, miséria, a terra fica seca. Ah, mas é a minha vida, eu descobri, eu não gosto mais, eu não amo mais, ok. Mas está preparado para uma tragédia? É claro, queridos, que existem casamentos que se tornam insuportáveis. Situações de violência doméstica, de abuso, situações que, para a lei também, são criminosas. Então, neste aspecto, sim, até a própria palavra do Senhor diz que há a carta para o divórcio. Mas fora isso, casado estar, faça de tudo para que o casamento se torne um lugar de paz. Vá na direção que o Senhor quer mostrar para transformar a história pesada num ambiente leve. Então, o que nós temos aqui foi a descrição deste processo de quebra de maldição. Por quê? Porque caiu sobre os filhos e os netos o peso do pecado de Saul. É bem aqui que nós encontramos uma mulher sendo tremendamente usada por Deus para acabar com o ciclo da maldição. Rispa é uma figura da igreja. Ela deixou de ser apenas uma concubina de Saul e se transformou em uma guerreira de Deus a partir de uma tragédia. As tragédias, muitas vezes, elas acontecem e a gente pode olhar e falar, meu Deus, desse lugar não tem mais para onde ir. Mas nós podemos ver, em alguns lugares de dor, o Senhor levantar um lugar de esperança. O Senhor levantar um lugar de recomeço. Jesus é o próprio símbolo do recomeço, da ressurreição, da vida eterna. Não há nada nesse mundo que esteja perdido. Sempre haverá um caminho em Cristo. Então, se a sua dor hoje está te fazendo parar, está te fazendo temer, olha para o Senhor, porque dessa dor pode gerar um recomeço lindo, uma fonte de esperança, algo que você mesma nem imaginou. O apóstolo Paulo relembra justamente isso em 1 Coríntios 10. Vamos de 1 a 5, por gentileza. 1 Coríntios 10, de 1 a 5. Nós vamos ver
sobre o povo que saiu do Egito, experimentou milagres grandiosos, né? Ele diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando de antepassados. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. O povo saiu do Egito. Mais de 400 anos de escravidão. Deus fez milagre. Deus tirou aquele povo com braço forte das mãos de Faraó. Mas aquele povo morreu no deserto. Nadou e morreu na praia. Por quê? Porque cometeram pecados. E aí nós vamos entrar na nossa atividade do Entre Elas, no 2º capítulo do Mulher Única. Aqui nós vamos ver, por causa de o povo que saiu do Egito e experimentou, então, essa morte no deserto, por causa de 5 pecados. O primeiro, cobiça. O segundo, a imoralidade. O terceiro, a idolatria. O quarto, a murmuração. E o quinto, pôr o Senhor à prova. Isso para nós tem um significado importantíssimo, porque ali era o deserto físico, mas para nós hoje o deserto é este mundo, e Canaã é o céu, é a Jerusalém celestial, é para onde nós estamos indo. Então, do deserto para Canaã, a forma como nós estamos vivendo, a forma como nós conduzimos a nossa vida, é que vai definir, né? Então aí nós vamos trabalhar sobre isso, porque assim como Canaã não foi apenas um lugar geográfico, mas um destino espiritual, nós também somos chamados a viver pela fé, deixando o Egito, que é a vida do mundo, símbolo da escravidão, do pecado, e entrando no descanso, na abundância em Cristo. Então Deus quer restaurar e curar as nossas famílias. E Deus conta conosco, somos rispa. A palavra do Senhor diz que ela, ao ver aquele cenário de morte, ela não descansou. A Bíblia diz que ela pegou um pano de saco e foi para uma rocha. Isso tem a ver com o que nós devemos fazer. O pano de saco significa arrependam-se. Arrependei-vos das obras mortas, das obras da carne. Arrependam-se daquilo que não serve para nada, das obras infrutíferas da carne. E vai para Cristo, corra para a rocha. Ela então em cima da rocha, e o pano de saco, ela sacudia aquele pano e ela fez com que todas as aves de rapina, todos os abutres, todos aqueles que gostam do cheiro da morte, sabe, o cheiro da morte tem a ver com o nosso adversário. Beuzebu significa, na origem da palavra, significa Senhor das moscas, porque onde tem morte, tem mosca, tem mau cheiro, tem sujeira, tem demônio. Mas Rispa mandou bater em retirada. Ela foi tirando o cheiro de morte. Ela não parava. Diz a palavra que desde o momento em que eles foram ali mortos, né? Porque Davi aceitou. Deus havia conduzido a essa solução. Deus falou com Davi, você tem que resolver. E no mundo espiritual a moeda é sangue. Nós estamos falando de Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo na plenitude dos tempos, mas essa história aponta para Jesus.
O sangue do Cordeiro de Deus derramado por nós quebra toda maldição, mas não é automático. Você precisa se posicionar como Rispa. Você está vendo um cenário de morte? Você está vendo coisas erradas acontecerem? Você olha o seu filho chegar em casa e você percebe um semblante diferente? Você está vendo que o seu casamento, as coisas não andam nada bem? Na sua própria vida? Nas suas emoções, você vai ficar de braço cruzado, repetindo rezas, mantras, repetindo a mesma coisa para Deus, quando Deus já te mostrou. Posicione-se como uma mulher de Deus, como uma mulher cheia do Espírito. E para isso, nós vamos fazer então uma dinâmica aqui. Assim como Canaã não foi apenas para o povo de Israel esse lugar geográfico, então a história de Rispa para nós também não é apenas mais uma história para a gente contar, mas tem a ver com a nossa história, tem muito em comum com a restauração das nossas famílias. Porque depois que ela fez isso, o céu se abriu e a chuva desceu. Nós carregamos potencial para transformar o movimento dentro da nossa casa, o movimento dentro das finanças. Nós temos potencial para gerar uma nova atmosfera. E estamos aqui para nos ajudarmos. Rispa se posicionou e a Bíblia diz que a maldição foi quebrada. Ela subiu em uma rocha e ela não desistiu até que a chuva caísse. Por volta de 3 a 5 meses, ela ficou ali, olha, firme, não desistiu, não baixou a guarda. A palavra de Deus nos diz que haviam 3 anos que fome e seca assolavam Israel, mas foi através de um caminho mostrado pelo Senhor que a chuva caiu e toda a escassez foi embora. Olha o que diz Isaías 44, de 1 a 3. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, a quem escolhi. Pois eu derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, e derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Tudo que o Senhor quer fazer em nosso meio tem a ver com muita gente. Tem a ver com nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Assim como para desfazer aquela maldição, teve que haver um conserto e uma mulher foi envolvida diretamente na história para que pudesse abrir o céu sobre a terra. Assim o Senhor está dizendo a cada uma de nós. Deus está trazendo sobre cada uma de nós uma unção para entendermos o que precisa ser feito. Então agora